Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, a gente não começou cedo hoje. Começou o nosso vídeo às 9 da manhã, porque estamos tendo muitos problemas aqui na minha região, na região norte do Rio de Janeiro, aqui em Olaria, por picos de energia. A luz apaga, volta, então a situação aqui é muito complicada. Pode até ocorrer queima de aparelhos de televisão, de geladeira. Está um verdadeiro caos aqui na Zona Norte, esses picos de energias, e a gente decidiu esperar a parada se estabilizar para a gente fazer o nosso conteúdo aqui. O conteúdo falando sobre o Campeonato Brasileiro, falando dessa reta final, e a gente vai analisar aqui a nossa briga, né? A nossa briga que, lamentavelmente, o clube se apequenou aí diante de tanto vagabundo que está dentro do Vasco, né? Principalmente o seu Jorge Salgado, né, Jorge Salgado? Olha o que você fez com o Vasco novamente, né, cara? Na sua gestão, você conseguiu só rebaixamentos e só esse Vasco aí de merda ao torcedor. Tá indo embora essa desgraça. Que vai para longe do Vasco. E a nossa briga aí é para a zona de rebaixamento. A nossa briga é a permanência na Série A. E a gente vai abrir a tela aqui e mostrar, analisar esse final de campeonato. E, gente, a tabela está muito complicada. Ontem tivemos um placar desastroso, terrível, a vitória do Cruzeiro. A gente não esperava essa vitória do Cruzeiro diante da equipe do Fortaleza, lá no Ceará. E essa vitória é um gol de impedimento, tá, gente? Vista de passagem, um gol claramente impedido. Aí vocês veem que o Vasco estando na briga, eles querem foder o Vasco de qualquer forma. Isso porque a gente não tem gestão, a gente não tem pessoas para representar o clube, então eles vão querer foder o Vasco de toda forma. E o Cruzeiro ontem, com um gol ilegal, totalmente impedido, vence a partida e iguala o Vasco em pontos aqui. E, gente, a gente vai analisar aqui, gente, essas próximas partidas. E o Vasco tem 2 jogos duríssimos contra o Cruzeiro, que é um jogo direto, e depois o jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Vasco tem um retrospecto muito ruim. O Vasco vai ter que quebrar tabus, né? E vou dizer a vocês aí, a luta está ali entre Santos em 14º, Vasco 15º, Cruzeiro 16º, Bahia na zona de rebaixamento 17º, e o Goiás o 18º. A gente pode falar e cravar o Goiás como virtual rebaixado, Curitiba e América já foram. Então a gente vai botar ali Bahia 17º, Cruzeiro 16º, Vasco 15º e Santos 14º. Eu acho que até ali, esse time de 42 até 38 pontos vão ser as equipes que vão... uma dessas equipes vão cair para a Série B. Vamos lá, vamos analisar esse placar do Cruzeiro. Foi realmente desastroso, terrível. Vamos ver aqui as partidas, meus queridos amigos. E não tá fácil não, tá? Olha só, a gente vai ter aqui
Cruzeiro e Vasco da Gama na quarta-feira, dia 22, às 19 horas, é onde a gente vai estar fazendo o nosso react. Gente, sem público, o Cruzeiro foi punido e o Vasco tem que vencer essa partida. Esse é o jogo direto nessa vaga aí, nessa vaga, a desgraça, a vaga a Série B, que seria a desgraça total do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porra, cara, a gente nem pensa nisso, vamos bater na mesa aqui. E aí temos outros jogos aqui, que a gente vai botar aqui diretos. Vamos só analisar. Corinthians e Bahia, na sexta-feira, dia 24, às 21 horas, a gente tem que torcer pro Corinthians. O Bahia tem que perder, porque o Bahia é essa equipe aí que a gente vai ter que brigar junto com o Santos e junto com o Cruzeiro. Mas o Bahia é a equipe da zona de rebaixamento, então esse jogo é importante. Corinthians e Bahia, aonde o Corinthians tem que vencer. E aí temos Atlético Paranaense e Vasco da Gama no sábado, dia 25 às 19h30. Jogo duríssimo, duríssimo, aonde o retrospecto Vasco é muito desfavorável. Aí temos Botafogo e Santos no domingo, dia 26. Botafogo tem que dar uma ajuda a gente aqui, né? Botafogo e Santos no Engenhão. E aí temos outro jogo aqui. Vamos lá, vamos analisar essas partidas, né? Goiás e Cruzeiro, segunda-feira, dia 27, às 20 horas. Olha só, jogo direto. A gente não sabe, né, na pontuação, mas o Goiás ainda está brigando. A gente tirou o Goiás como virtual rebaixado, mas ele está brigando. Goiás e Cruzeiro. E depois, gente, Vasco da Gama e Corinthians. Terça-feira, dia 28 de novembro, às 21h30. O Vasco com retrospecto totalmente desfavorável ao Corinthians. O Vasco não vence ao Corinthians há 13 anos. E é um jogo, cara, decisivo para as pretensões do Vasco. Por isso que a gente fala aqui, gente, vai ser esse campeonato, essa última vaga, a zona de rebaixamento, vai ser decidida na última rodada. Está muito disputada essa última vaga. E a gente, por isso que a gente vê aqui, o Vasco, se vencesse esse jogo do Cruzeiro, seria de fundamental importância a gente permanecer na Série A. O Vasco precisa vencer, porque esse resultado da vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza foi desastroso, terrível. Terrível. Ainda mais com um gol totalmente impedido. Né? É foda. Temos Bahia e São Paulo no dia 29, quarta-feira, às 19 horas. Outro jogo de decisão. O Bahia está em 17º. Santos e Fluminense na quarta-feira, dia 29, às 19 horas. Né? E o Fluminense é uma equipe que já está qualificada às suas competições. Vamos ver o que vai acontecer. Santos e Fluminense. Outro jogo que interessa para a gente. E aí, meus amigos, até aí, esse é o jogo até novembro, né? E depois de dezembro. Mas esses são os próximos jogos. São os jogos que a gente tem que analisar aqui. Tá difícil para todo mundo. Tá difícil pro Vasco pra caralho. Todos os times que estão brigando, vamos voltar aqui com a classificação. Todos os times que estão lutando, tem jogos difíceis, tem jogos complicados. Tá difícil para todo mundo. Mas o Vasco precisa, né? O Vasco tem uma situação a favor. O Vasco tem um técnico, o Vasco está fazendo um segundo turno muito consistente. Então, eu acho que o Vasco, com o futebol, tem tido um futebol melhor que essas equipes que estão brigando. E a gente acredita que o Vasco, se Deus quiser, vai sair dessa situação complicada e desesperadora que vive o clube. Vai ser uma luta, uma guerra árdua, difícil, entre essas equipes aí. Santos, Vasco da Gama, Cruzeiro e Bahia. Uma dessas equipes vão cair para a Série B novamente. Esperamos ou que seja Cruzeiro ou Bahia ou o próprio Santos, mas o Santos eu acho que está numa posição mais confortável com 42 pontos. Mas está na parada, tá, gente? Não está. Então é isso que eu estou falando ali. E Santos, 14º com 42. Vasco em 15º com 40. Cruzeiro 16º com 40.
e Bahia, 17º com 38, são as equipes. Uma dessas equipes, infelizmente, vai estar caindo a Série B. Que seja ou Bahia, ou Cruzeiro, ou Santos. Foda-se. E que a gente permaneça na Série A. Mas vai ser uma luta árdua e complicada, meus amigos. Não vai ser fácil. Por isso que a gente está fazendo essa análise aqui. Tudo está em aberto. Mas a gente tem uma vantagem, sim. O Vasco tem jogado o melhor futebol, principalmente no retorno. Se o Vasco está nessa situação aí, é pela incompetência dessa SAF de merda, onde contrataram o Maurício Barbieri, contrataram jogadores pífios de merda para disputar aí o primeiro turno. E por isso, com aqueles 12 pontos que a gente conquistou, a gente está aí nessa situação. O Vasco não estaria se o Ramon Dias, se o Vasco tivesse feito uma logística correta. Com esse elenco aí, no começo do ano, o Vasco não estava passando por essa situação tão complicada e tão desesperadora. Novamente está disputando aí a zona de rebaixamento e novamente cair para uma Série B, que seria realmente uma tragédia total. Vamos fechar a tela aqui, encerrar para vocês. A gente deu essa nossa análise aqui. É complicado, não vai ser fácil. Vai ser uma luta bem difícil, bem complicada. E a gente precisa, sim, vencer essa próxima partida, uma guerra que não vai ter público entre Cruzeiro e Vasco da Gama no Mineirão, onde o Vasco tem que quebrar um retrospecto. A última vitória foi em 2017 com um gol do Paulão Paulada. Olha só. Então vamos torcer, vamos entrar nessa corrente positiva aí para o Vasco se manter na Série A, mas vai ser difícil, gente. Vai ser uma luta complicada até a última rodada e não vai ser fácil, tanto para Santos, para Vasco, para Cruzeiro e para Bahia. Vai ser uma luta bem complicada e bem difícil. Infelizmente, esse resultado de ontem com um gol impedido, a gente vai lutar também contra o sistema, contra a arbitragem, que querem fazer de tudo para o Vasco cair. É uma luta que a gente vai ter que lutar contra tudo e contra todos. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, meus amigos, um grande abraço. Vamos ficar, se Deus quiser, vamos permanecer na Série A para 2024. A briga vai ser dura, vai ser difícil, mas a gente vai vencer essa batalha. Valeu, pessoal, grande abraço.